Você está no Varejo Cast. Este episódio do Varejo Cast é patrocinado por SmartDev, VMSP Studio, Alter Vision, OneBit. Olá, amigos do Varejo Cast, você já sabe, toda terça-feira é dia de quê? Varejo Cast, tendências e pendências pra você. Diretamente aqui da minha casa, aqui Santo André, estou eu, Caio Camargo. Frederico Alecrim, Fred Alecrim, está diretamente de Natal, meu amigo? Estou diretamente de Natal, meu amigo. Estou aqui no escritório quarto aqui que eu tenho, onde eu invadi aqui, que era o quarto da Bruninha, que é a filha mais nova, que não mora mais aqui com a gente, né? E aí eu invadi aqui, fiz meio que um escritório. Então eu tô por aqui, tô em casa, tô em Natal. Maravilha, eu também tô na minha caverna aqui também, cheia de badulares para o pessoal que vê a gente por vídeo. Você nunca viu a gente por vídeo, dá uma olhada. Nós somos feios pra caramba, é um fato. Mas pelo menos você vê um pouquinho os que a gente grava de vez em quando, né, meu amigo? Então, sem comentário, o pessoal tá meio preocupado com compra de Natal, né? Nessa semana sem comentários, é isso, Fred? É isso, o pessoal tá emendando aí Black Friday com Natal, pensando já nas festas, na confraternização quase todo dia, né? Aquela hora que o fígado pede um socorro. Difícil. O pessoal se revela nas festas de firma. Eu tava vendo no LinkedIn, né? Ou no UOL, não sei, um desses dois ali, tava lá com o artigo em destaque, né? Como se comportar em festa da firma, né? O pessoal perde a linha, cara, perde a linha. Aliás, bota nos comentários aqui se você conhece alguém que perdeu a linha em festa da firma recentemente aqui. A gente contar uma história. Conta a história aqui pra gente. Ô, Fred, e a gente tá brincando de perder a linha de internet, e um pouco desse episódio de hoje tem tudo a ver, né, cara? A gente levantou dois termos aqui que estão rodando as últimas semanas, né? Rodaram alguns portais, né? E é um pouco dessa linguagem algorítmica aqui, como é que a gente se porta na internet, como é que a gente cria destaque na internet. A gente vai falar de dois temas para vocês. Um é um tema que chama Algo Speak, nós vamos explicar o que significa isso, não se preocupa. E também o influprofissional, cara, influprofissional, olha só. Certo, meu amigo? É isso aí, são dois temas interessantes e esse, por ser o nosso último episódio de Tendências e Pendências do ano, né? Lembrando, a gente volta no dia 6, no dia antes do nosso embarque, né, Caio? Para Nova York, para uma NRF. Semaninha antes da NRF, para quando a gente estiver na outra semana, a gente vai estar lá trazendo para vocês o melhor. Já tá no segundo dia da NRF, né, cara? Na semana seguinte, né? Isso, chegamos lá dia 7, vamos fazer aquele levantamento geral lá, ver se tudo que a gente programou na nossa curadoria de visitas se mantém, se tem algo novo que entra, né? Aquele processo interessante aí que a gente adora fazer. E que a gente não pode abrir onde a gente vai visitar, senão os coleguinhas copiam. Ai. Mas é isso, cara. Então vamos lá, vamos começar então, né, Caio? É muito interessante esse tema, eu espero que vocês gostem. A gente escolheu aqui para fechar com chave de ouro aí esse ano maravilhoso, que eu já quero antecipadamente agradecer a todos e todas aí que nos acompanharam esse ano todo aqui de Varejo Cast, você que na esteira, você que estava caminhando no parque, você no carro, no trânsito, onde você estiver nos ouvindo ou nos ouviu esse ano, muito obrigado. Você nos fez nos manter no top 50 e ser o podcast de varejo mais ouvido do Brasil, na verdade o único no top 100, e de negócios a gente ficou ali top 50, cara, que massa. Muito obrigado a cada um de vocês. É isso aí, e sempre fica aquela aposta, né? Convença os amigos a escutar a gente, vai lá, pega um amigo lojista, comerciante, fala assim, entra no Spotify aí, escreve a palavra varejo. Se o Varejo Cast for o primeiro resultado, tem que começar a escutar a gente. Essa aposta tá válida ainda, a gente joga essa aposta, dobra ela até, né, Fred? É isso aí, se não aparecerem dois carequinhas aí no thumb, né, na capinha aí tem alguma coisa errada com o algoritmo. É um brilho duplo, cara, o thumbnail ele reflete assim, cara, ele tem luz própria o thumbnail, tanto brilho de careca, cara, que tem nisso. E se não aparecer, tem alguma coisa errada com o algoritmo. E, por falar em algoritmo, então vamos começar esse negócio, porque hoje em dia, né, Caio, não basta falar português, inglês, emoji ou meme. Existe aí uma linguagem que nasceu dentro da tecnologia e que, por incrível que pareça, está moldando o que a gente escreve, o que a gente consome e até o que a gente pensa. O nome disso, você já falou, é o Algo Speak, ou linguagem algorítmica. É isso aí, nas redes já tem, eu acho que vocês que usam a internet, o pessoal das marcas que já usam, já percebeu que tem certos modos ali, palavras que a gente evita, né, que talvez impeçam alcance,
não sejam legais com o algoritmo. Por exemplo, quando você cita uma rede social em outra rede social, né? Então você tá no LinkedIn e fala aqui no Instagram, segue meu perfil. Então o pessoal tem medo. Será que a rede me bloqueia? Será que eu perco alcance por conta disso, Fred? E é interessante, porque vocês assim, ao invés de você dizer tal rede, você na rede vizinha. Isso. Então você procura evitar falar coisas, não só em relação a redes concorrentes, onde você está publicando, mas também em relação a alguns conteúdos. Então essa é a questão do AlgoSpeak, ou seja, uma linguagem de sinais para sobreviver aí nos feeds e ser encontrado, ajudar ali também o GEO, que é o Generative Engine Optimization, meu amigo Caio. Você otimizar aí o seu conteúdo para ser encontrado também nas IAs generativas, né, meu amigo? Aí o pessoal tem buscado aqui, né? Quem é que vai ditar o que pode ou não pode ser dito, né? Será que é a sociedade, os costumes, ou é a máquina, o algoritmo, né? A gente sabe que quando as regras da língua são definidas por código, a conversa muda de lugar, né? Tem gente que vai se sentir mais confortável em tal rede, que tá liberado, do que na outra que tiver palavras presas. Isso pode influenciar nas pessoas, nas redes, ou como elas falam, de que maneiras elas falam. Por exemplo, a gente acaba indo para Twitter, porque diz que é um pouco mais liberado, depois do Elon Musk, muita gente fica no Instagram por conta das conversas, ou seja, tem uma profusão de coisas ali acontecendo em cima do que é o AlgoSpeak, né? A gente sabe no ramo, no geral, tem um monte de palavras ali que realmente as redes bloqueiam, né? Então, não vou nem falar as palavras que bloqueiam a gente, né, cara? Mas são palavras ruins, ligadas à violência, ligadas a temas ali ruins, né, para a sociedade. Então, as pessoas até usam outros nomes ou palavras, né, modificadas para não ter nenhum tipo de punição, né, dentro do algoritmo. É isso aí, assim, e uma coisa interessante, isso me lembra muito uma música da Plebe Hood, né, nos anos 80, no seu segundo disco, eles falam sobre códigos, e o nome da música é Códigos. E uma coisa interessante, porque se a gente parar para pensar, na nossa vida real, presencial, física, nós temos códigos, tem os códigos, as leis são códigos, né? O Código Penal, você tem ali um monte de coisa que a gente tem que se comportar, você tem os códigos de éticas nos lugares que você não é permitido falar assim, que você não é permitido se vestir assim, ou seja, na verdade, como aquilo que a gente já falou, o digital também tem seus códigos e os algoritmos têm seus códigos. Então, assim, nada novo no nosso mundo, só códigos a mais, né, Caio? A gente falou um pouco do que significa o AlgoSpeak para vocês, e só lembrando um pouquinho dos exemplos comuns citados no meio digital, né? Evitar termo politicamente sensível, nome de plataforma concorrente, palavra ligada à violência e política, como eu falei para vocês, né? Ando aqui para melhoria do código para tentar manter o engajamento, né? No final do dia, a gente está sempre buscando, principalmente como marca, como profissional, o resultado daquilo que a gente posta, né, cara? Aparecer para mais pessoas e talvez trabalhar com palavras, né, que prejudiquem o seu alcance não é uma boa ideia. Isso aí, ó. Até, né, eu falei da música, então um trecho da música que faz assim, ó: o seu direito é me obedecer. Faça o que você bem entender, esteja a par do que vai acontecer, depois acerto as contas com você. Ou seja, no caso, se você fizer o que bem entender e não respeitar o código, né, do algoritmo, o que vai acontecer é que ele vai acertar as coisas com você, ou seja, você desaparece das buscas, você perde a relevância, né, Caio? Então, faz todo sentido isso aí, né, meu amigo? Exato. E olha só que interessante, é uma pesquisa aqui que saiu da PropMark, 77% dos profissionais brasileiros já criam conteúdo digital para impulsionar a carreira, que tem tudo a ver com o segundo tema que a gente vai levantar aqui, né? E 41% deles afirmam que dominar a linguagem das redes é determinante para esse sucesso profissional. Então, assim, a gente está falando coisas conectadas. Você, como profissional aparecendo, a gente já fala um pouquinho disso daqui a pouco, mas a necessidade de você saber falar nesses códigos, como o Fred está colocando, no idioma da internet, para poder ter sucesso nela, certo? É isso aí. A comunicação hoje passa pela leitura de sinais que são invisíveis, né, mas que são determinantes para serem impulsionados pelo algoritmo, né? O que funciona, o que engaja, o que não engaja. Dados, eles podem orientar as decisões, né, do que falar por um influ profissional ou ainda que linguagem ele vai usar, né? Os termos realmente estão muito misturados porque tem a ver com como você se comunica, né? Então, esses dados, eles orientam as decisões e o código, ele filtra, né? Esconde, amplia ou silencia informações, Caio. É isso aí, Fred. E a gente sabe, os criadores estão tendo que adaptar essa linguagem para sobreviver nos feeds, né, cara? Então tem que substituir palavra para não ser penalizado, tem que evitar termo sensível,
tem que inventar metáfora e sigla. Tudo isso porque tem essa percepção, mesmo sem clareza total das regras da internet, de que certos termos estão prejudicando o alcance, certo, meu amigo? Certo, essa autocensura ela não reflete só medo, mas a adaptação ao ambiente digital. Realmente tem muitos temas sensíveis que as pessoas colocam ali um arroba, colocam uma hashtag no meio da palavra, colocam um pi, né, na voz. Asterisco, né? Lembra da história em quadrinhos, quando tinha um palavrão? Era uma balança com cobrinha, bombinha, triângulo, prego. Isso. E, além disso, criam outros nomes, como se fossem apelidos para aqueles temas que não são bem-vindos pelo algoritmo, né? Ou seja, você vai se adaptando e entendendo como o algoritmo, o que ele engaja, o que ele não engaja, para poder adaptar a sua linguagem e como você está lá. Uma coisa que isso pode acarretar, né, é essa perda da identidade, né? Quem está falando, na verdade, não é você, porque você está muito adaptado à linguagem da máquina, né? Ou seja, do que o algoritmo realmente... Ou seja, você deixa de falar o que quer e passa a falar como o algoritmo pede. E aí tem que ter muito cuidado nisso, né? Isso tem a ver com esse tema de linguagem e carreira profissional também, né, Caio? E tem a parte que a gente está falando aqui, você como profissional, não errar nas palavras para continuar a ter alcance, mas também tem a parte negativa, né, cara? Embora tenha censura de algumas, ou restrição de algumas palavras, né? Muitas tribos ali podem usar palavras diferentes para trabalhar ou para tracionar coisas erradas na internet, né? Como violência e tudo mais, né? Eu lembro uns anos atrás, ia fazer já uns 15 anos, alguma coisa assim, começo da internet, assim, cara, tinha o negócio da anorexia, né, cara, que o pessoal usava uma linguagem para não ser blindado da anorexia, falava de Ana, né, cara, chamava de Ana e isso e tal, então pode ser usada infelizmente, por uma má finalidade também, driblar o algoritmo que tenta caçar e termos ali que são complicados ali para usar entre a sociedade. A startup israelense OneBit possui uma tecnologia de gestão de estoques que alia Big Data e inteligência artificial para garantir um estoque mais enxuto e oferecer uma redução de até 70% nas rupturas de vendas. Isso é possível porque o seu sistema de otimização de supply chain possui algoritmos que monitoram o comportamento do consumidor nas lojas e no e-commerce e realiza predições sobre quantos e quais itens devem ser entregues em quais lojas. Saiba mais no link que está na nossa descrição. Atenção! Já é obrigatório o pagamento integrado na Paraíba, Rio Grande do Sul, Mato Grosso, Ceará e Goiás. Vários outros estados estudando também esse formato. Isso significa que ao emitir sua NFCE, sua nota fiscal de consumidor eletrônica, o pagamento deve ser capturado automaticamente, sem digitar o valor em maquininha de cartão de crédito antiga. Se você é empresa de software, conheça o SmartTEF, a solução de TEF móvel de baixo custo que atende à legislação. Se você é comerciante, fale agora com sua empresa de sistema de PDV ou ERP. Com o SmartTEF, você ganha mobilidade, segurança e fica em conformidade com a lei. Acesse smarttef.com.br. SmartTEF, fácil, rápido e seguro. Quer fazer sua loja vender mais? Você precisa de um espaço que tenha identidade, funcionalidade e experiência. Apresentamos o VMSP Studio, especialistas em transformar o varejo através do design e da estratégia com um olhar técnico ao visual merchandising e à arquitetura sensorial. Projetos que desenham jornadas com experiências sensoriais. Na VMSP, sua marca e seu produto se conectam de forma única com o consumidor. Design estratégico para o seu negócio. VMSP Studio, onde a sua loja se torna uma experiência. Você que tem loja física, sabe quantas vendas deixou de fazer hoje? A Alter Vision é uma inteligência artificial que analisa as imagens das câmeras de segurança da sua loja e mostra quantas pessoas entraram e saíram sem comprar nada. Você recebe direto no WhatsApp dados em tempo real de fluxo, taxa de conversão e até uma média dos seus concorrentes. Com a Alter Vision, você toma decisões mais precisas e faz sua loja vender mais usando as câmeras que você já tem e tem condição especial. Acesse altervision.com.br e use o cupom ALTERCAST. E a gente sabe que, quando a gente está falando de conteúdo profissional, já é uma estratégia para muito profissional, né? Não é só coisa de influenciador, como era no passado, mas é uma estratégia para muito profissional hoje usar as redes aqui para se comunicar, né, Fred? Caio, e assim, só reforçando algum desses pontos, cara, de criatividade das pessoas a utilizar essa linguagem para meio que enganar o algoritmo. Exato. Isso tem a ver com como as empresas estão se adaptando, os profissionais. Então, por exemplo, quando você vai falar de morte, que é um tema muito delicado, as pessoas estão colocando desligamento, fim do jogo, apagão, partida, CPF cancelado,
O velho bom arrasta pra cima, né? O arrasta pra cima e foi de arrasta, exatamente. Então, quando você está falando de sexo, por exemplo, aí vem aquelas, né, letrinhas e tudo, também intimidade. Olha só, lembrei uma coisa que você vai lembrar também, nossa audiência. Lembra que o sextou foi proibido na internet? Porque ele fica sexto, alguma coisa e tal, e o pessoal tava cortando, o Instagram estavam cortando, porque era uma palavra que para eles, no entendimento do algoritmo, era uma palavra de conotação errada, né? Então o pessoal usava sextou e foi bloqueado o sextou uma época, cara. Ah, bem lembrado. Aí você tem, ó, por exemplo, nudez, sem roupa, modo natural, falando de drogas e crimes, né? Drogas, doces proibidos, coisas erradas, maconha, Eva, chá verde. Chá verde, né? Tem também, né? Tem aquele tema que, assim, eu tava em Salvador e tem o erva afetivo, né? Eu acho que a gente já falou sobre ele aqui, né? O erva afetivo. Você vê, cara, a turma é criativa pra se desviar. Tem alguns que são criativos, né? Política, assuntos de Brasília, governo, galera do topo, censura, controle de fala, mordaça digital, quando vai para golpe, truque, história mal contada, fraude, atalho errado. Dá para fazer um episódio só de sinônimo. Mas o que é interessante, não é só trocar palavra, né? É adaptar a linguagem para continuar existindo ali no feed e não ser invisibilizado pelo algoritmo, Caio. É isso aí, né, Fred? E essa habilidade de comunicar no ambiente digital hoje é uma transversal, né, cara? Então você vê médico, advogado, que inclusive são profissões que você, pela lei, é proibido fazer publicidade, né? Então eles usam o recurso do conteúdo, de falar sobre atividade, falar sobre o mercado, responder pergunta na caixinha, por exemplo, que muitos deles usam isso para poder colocar conteúdo, né? E estão tendo que aprender essa linguagem, né, Fred? O Inflow Profissional, e você que não está ouvindo aqui os nossos erros, mas é a primeira vez em 23 minutos de episódio que eu acerto de primeira Inflow Profissional. A gente já parou a gravação várias vezes aqui, porque não saía de jeito nenhum. Faz parte. Fiquei emocionado agora. Fiquei emocionado. É muito importante, a gente tem visto muito, a gente já falou aqui quando estava falando do influencer, né, que é o dono da empresa, virou o grande influencer da empresa, a voz da empresa. Então a gente está vendo também caminhando para uma área que vai levar vantagem, ou leva mais vantagem, o profissional que também soubesse comunicar dentro da linguagem do algoritmo, que aí é o AlgoSpeak na veia, né? Ele dominar o AlgoSpeak, né? Dominar a linguagem algorítmica. Isso vai fazer com que ele seja um infloprofissional melhor, né? Ou seja, isso diz muito sobre o futuro da linguagem até no trabalho, né, Caio? Será que, por exemplo, todo profissional agora precisa traduzir seu conhecimento para o idioma do algoritmo? Fred, tem pesquisa aqui para embasar aquilo que nós estamos falando. É uma pesquisa da Flint com a Galaxy, cara, duas empresas de pesquisa, né? Até mostra que 77% dos profissionais dizem que criar conteúdo fortalece a reputação e até amplia as oportunidades. Quando 41% dizem que dominar essa linguagem de creator, que a gente está falando, ou seja, de um criador, do influencer, né? É determinante hoje, inclusive, para o sucesso na carreira, né, cara? E aí a grande diferença para você que está nos ouvindo é que na concepção, no conceito, o criador de conteúdo, o creator, é algo à parte, né? Ele cria conteúdo e o trabalho dele é criar conteúdo e ganhar com o conteúdo que ele cria. Já o que a gente está falando aqui do infoprofissional é que o infoprofissional, ele influencia dentro do que ele faz, do seu trabalho, dentro da sua profissão. Por isso mesmo, as habilidades mais desejadas hoje são criatividade e geração de ideias, marketing de conteúdo, gestão de tempo e produtividade, escrita e comunicação e uma disposição aí grande para capacitação. 72% dizem que investiriam em cursos e treinamentos ligados a essa área, Caio. E tem muito profissional que ainda tem receio de fazer isso. Mas olha, para um lado figurativo para nossa audiência aqui, a gente está falando de um mercado que é como você ir na academia e não postar foto no Instagram, sabe? Parece que você não foi na academia se você não postou a foto. Aqui é a mesma coisa, cada vez mais a carreira, mais do que você executar silenciosamente dentro da empresa o teu trabalho, o teu bom trabalho, a gente tem que começar a colocar no mercado isso como vitrine, para que você ganhe convites de novos empregos, melhores remunerações e por aí vai, para falar daquilo que você pensa sobre o teu mercado, sobre um problema que você resolve, como você fez para agir em determinado problema. As pessoas estão buscando conhecimento e você pode acabar vindo ser uma fonte de conhecimento pelo aquilo que você executa, mas muita gente tem receio. Medo e julgamento ainda passa na cabeça de 40% das pessoas, tá? Meu Deus, eu vou colocar, tô velho para fazer isso e tal. Essa resistência à exposição coligada, tem uma dificuldade técnica de mexer com as plataformas, aí 38%,
tem a questão de retorno, puxa, eu posto o trabalho, mas ninguém dá like, ninguém vê meus vídeos, né? Eu falta tempo, que é um terço do pessoal, e 33% com problema de tempo, e monetização, que todo mundo quer ganhar dinheiro com isso, mas poucos acabam ganhando. A gente já falou disso lá no papo da CLT da semana passada, e como tá difícil ganhar dinheiro, né, Fred? É isso, por isso que eu vejo muito mais, sabe, Caio, esse infoprofissional, ele como uma forma de ele mostrar para o mundo o que ele faz e como ele faz, com ganho dentro da própria empresa, né? Porque muitas vezes dentro da empresa as pessoas não veem mais na rede social, a própria empresa pode ver o que ele faz. E também, como você falou muito bem, ser encontrado por outras empresas, né? Eu acho que essa é reputação mais remuneração, né? Ou oportunidades que podem surgir, né? Mas, Caio, tem um risco aí muito grande nisso tudo que a gente está falando, né? Que é o risco de falar só em código, né, cara? Exato. Quando a comunicação é moldada para a máquina, a gente falou um pouco sobre isso, o que acontece é que vão ficando estreitas, né, Fred? As paredes vão ficando estreitas, os corredores vão ficando estreitos, a tal da liberdade de fala, ela vai sendo comprimida e a gente acaba perdendo um pouco dessa autenticidade, da espontaneidade de fala, né? Isso, aí você tem um conteúdo muito mais seguro, porém menos crítico, né? Você tem ideias mais circulando, porém nada de questionamento, linguagem que evita risco, mas não provoca reflexão, ou seja, você fica naquele em cima do muro ali, o que acaba não agradando nem um lado, nem outro lado. Então, se houver lado, é claro, né? Então, o algoritmo ele recompensa o fácil ou o significativo. E aí é que tá, é o significativo, aquele que gera mais engajamento. Normalmente, a gente já falou sobre isso aqui, né, no Rage Bait, né? No Rage, né, quando a gente está falando aqui da isca, da raiva, né, e das provocações, como isso realmente gera resultado, não necessariamente por aí, né? E que reapareceu o termo depois de 6 meses aqui, que a gente falou para você, nossa audiência e tal. Fred, aquela história, a mesma rede que te dá alcance também te dá medo, e medo é o péssimo diretor de marketing, né? E uma outra coisa que fica bacana aqui, que a gente falou dos números aqui, ó, se 72% querem aprender a fazer isso, e 40% tem medo do julgamento, o gargalo não é mais técnica, é emocional, gargalo cultural. Então, assim, é espaço para fazer, tem quem tá fazendo bem feito, surfa na onda, certo, mestre? É isso aí. E aí, agora, pra gente dar uma concluída aí nesse tema, que eu espero que vocês tenham gostado aqui de mais um episódio, esse o último conteúdo de tendências e dependências desse ano, lembrar que a linguagem algoritmo, ou seja, o AlgoSpeak, tá aí, é inevitável. Porém, para quem quer engajamento e alcance, ela é poderosa. É isso aí. E lembrando para você, essas 2 próximas semanas aqui que vão passar aqui de Varejo Cast, vocês não vão ficar sem conteúdo. A gente não deixa de apresentar conteúdo para vocês nunca, certo, Fred? Estamos separando para vocês aqui nossa cuidadosa curadoria. Estamos passando aqui nosso corpo de jurados. São 50 jurados que estão escolhendo agora aqui, tá? Estão aqui reunidos numa sala ao lado, escolhendo 10 melhores episódios do Varejo Cast ao longo do ano, aqueles que deram mais alcance, aqueles que geram mais barulho, mais comoção entre vocês, pra gente fazer como é que fala? Revisitar esses episódios aqui. Então, ao longo das 2 próximas semanas, aqui, semana de Natal e Ano Novo, você não fica sem Varejo Cast, não. Você vai lembrar com a gente esses melhores momentos aqui, as melhores tendências que a gente falou para você esse ano e que também vão servir de inspiração para o ano que vem, certo, mestre? Minha pergunta que não quer calar, né, Caio? Será que a gente usou AlgoSpeak nesses que tiveram mais audiência? Olha, vamos ver. AlgoSpeak, eu não sei, mas a gente pegou palavras que estavam crescendo no momento certo. Isso é um fato. E lembrando vocês aqui, como o Fred bem colocou, tá? Dia 6, guarda na agenda aqui. Estamos voltando com o Varejo Cast de 2026 e já falando das nossas apostas. A gente já fez, o Fred levantou aí os grandes conteúdos da NRF. A gente vem conversando com vocês aqui para quais são as apostas, o que a gente acha que vai estar em alta, em baixa, o que podem falar, quem vai falar, para depois ao longo da semana seguinte a gente ver se as apostas bateram ou não, certo, Fred? É isso aí. E assim a gente conclui o nosso último episódio. Obrigado mais uma vez por sua audiência todo esse ano. Obrigado por nos manter no top 50 do Spotify. E a gente se vê ano que vem com mais um ano de muito desafio para o varejo. Caio já falou aqui, são 11 feriados, é isso, Caio Camargo? Ano que vem? Feriados, cara. 11 feriados, mais Copa do Mundo, mais eleição. Então, movimento gera movimento, a gente tem que ficar ligado porque o ano vai ser desafiador, mas conte com a gente aqui do Varejo Cast para trazer sempre informação relevante para que você consiga vencer esses e outros desafios do varejo. É isso aí, até mais. Valeu! Você assistiu Varejo Cast. Saiba mais sobre o Varejo Cast e nossos patrocinadores acessando os links na descrição deste episódio. Seja você também um dos nossos patrocinadores. Entre em contato com o nosso departamento comercial. Tem link aí na legenda. Este Varejo Cast foi editado por Yannis Maciel.